hoje nós vamos falar do Menino da Viola, irmãos, presta atenção. No final da década de 70, tinha um menino que morava lá no interior do Mato Grosso, e ele cuidava do gado do pai. Na verdade, pai dele não, porque ele era filho de uma empregada da família, e quando ele tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, a mãe dele faleceu. O pai dele já era falecido, a mãe dele faleceu, então a família de quem a mãe era empregada acabou adotando esse menino. Só que esse menino, ele era um menino muito hiperativo, ele era um menino muito empolgado, ele era muito diferente, e ele era, assim, por ser adotado, ele era o 8º de outros 7 irmãos. Então era muita gente, né? E ele tinha muito problema com os irmãos brigavam muito com ele, os irmãos não entendiam ele, não tinha paciência com ele, então para dar sossego, o pai, ele mandava o menino ir lá cuidar do gado no pasto, então quando o gado estava lá no pasto, ele ficava lá. Antes da mãe dele morrer, a mãe dele ensinou para ele 2 coisas. A primeira coisa que a mãe dele ensinou foi ele ter temor de Deus, desde bem pequenininho. E a segunda coisa que a mãe dele ensinou foi tocar a viola caipira. Não sei se os irmãos, todo mundo deve conhecer a viola caipira, né? Não vamos falar de Sérgio Reis, irmãos, é a menina da viola, não a menina da porteira, tá? E aí a mãe era uma exímia tocadora de viola caipira e ensinou para o menino. Aí o menino, quando ele ficava no pasto, cuidando do gado do pai, ele ficava compondo música e cantando. E ficava só ele lá, porque os irmãos gostavam dele, então o pai acabava jogando ele lá para o gado, para ele poder dar sossego para a família. Só que um dia essa família lá no interior do Mato Grosso, ela recebeu uma visita completamente inesperada. Chega lá, no interior do Mato Grosso, ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Billy Graham. E o Billy Graham foi lá visitar essa família. O Billy Graham chega lá no interior do Mato Grosso, ele é um tradutor, né, porque o Billy Graham era americano, e aí vai visitar, e aí o pai da família só conhecia porque tinha uma televisão em casa e sabia quem que era o Billy Graham, e ele falou, meu Deus, o que o Billy Graham está fazendo aqui em casa? E aí ele convidou o Billy Graham e o tradutor para eles ficarem para o jantar. E quando estava todo mundo jantando, né, aquela mesa enorme, cheia de gente, o Billy Graham se levanta, ele pega um vidrinho de azeite assim, ele unge a testa do menino da viola, põe a mão na cabeça dele e fala, um dia você se tornará o presidente do Brasil. Irmãos, presta atenção aqui. Talvez você já tenha sacado que essa é uma certa abrasileirada da história de Davi. Quando a gente, não sei se você já teve essa experiência, eu que gosto muito de filme, série, livro, quando a gente lê lê um livro, assiste uma série, um filme, tem momento que a gente vê uma cena que fica, nossa, isso aconteceu mesmo? E a Bíblia, irmãos, várias histórias da Bíblia, elas têm muito desse efeito surpresa. Mas, pelo fato de nós não estarmos inseridos no contexto cultural, histórico, geográfico, e também pelo fato de a gente não ler grego, hebraico e aramaico, que são as línguas originais, a palavra, a gente acaba perdendo muito esse efeito surpresa, irmãos. Aquela coisa de, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. A história de Davi, irmãos, Davi cuidava das ovelhinhas do pai, e há mesmo estudiosos que dizem que a Bíblia dá a entender que Davi, ele era um filho ilegítimo de Jessé. Tem estudioso que fala que não, tem estudioso que fala que sim. Mas de qualquer maneira, um dia, o profeta Samuel, o grande profeta Samuel, conhecido por toda a nação e muito provavelmente internacionalmente, vai lá visitar um pastorzinho de ovelha. Os primeiros leitores ou ouvintes dessa história, irmãos, certamente teriam um impacto grande, como se o próprio Billy Graham viesse para o Brasil e lá no Mato Grosso visitar um menininho que pastoreia gado. Esse choque de, quê? Samuel foi lá visitar um pastorzinho de ovelha lá em Belém Efrata? Davi não era ninguém, irmãos. Absolutamente ninguém. E Samuel era o profeta. E ele largou tudo o que ele tinha para fazer e foi lá visitar o Davizinho que cuidava das ovelhas. Então hoje, irmãos, nós vamos fazer um certo exercício hermenêutico e nós vamos contar a historinha do menino da viola. E aí, vamos ver se eu consigo fazer com que a gente tenha um impacto que a história de Davi
na sua essência também tem. Vamos voltar para o menino da viola. Vamos lá para o interior do Mato Grosso, tá, irmãos? Lá no interior do Mato Grosso, estava lá um menino cuidando do gado, do pai adotivo. E se os irmãos já não gostavam dele antes, se ele já era rejeitado antes, ficou muito pior depois que o Billy Graham visitou eles. Porque agora os irmãos não largavam do pé dele de jeito nenhum. Porque eles falavam assim: e aí, presidente, seu presidente, já limpou o coxo, seu presidente? E aí, deu vacina para os bezerros, seu presidente? Limpou o cocô da vaca, seu presidente? Vai lá, tá sujo, seu presidente? Imagina o tanto que a situação dele estava complicada. Aí que ele saía para o pasto mesmo, que era o único lugar que ele, a violinha que lembrava da mãe, dava um pouco de sossego. Um dia, o menininho estava lá tocando a sua viola, mais ou menos uns 15 anos ele tinha, e aí ele começa a ouvir o gado inquieto, mugindo, tentando fugir, muito agitado, alguma coisa muito estranha. Ele ouve um barulho, ele fala: ixi, eu acho que eu conheço esse barulho de algum lugar. Aí o menino vai lá correndo descobrir o que está acontecendo, qual que é o problema, e aí ele encontra o problema. Ai meu Deus, quando ele chega lá, o que ele vê? Uma onça pintada, adulta, voando na jugular de uma vaca do pai. Nossa, aí o menino fica desesperado. Fala: gente do céu, minha família já não gosta de mim, ninguém lá gosta de mim, fica me enchendo as paciências agora de ser presidente. Se eu voltar para casa sem a vaca do meu pai, já era, meu pai vai acabar comigo, vou ter que dar um jeito. Aí o menino olha em volta, encontra assim mais ou menos uns 2 metros, um pau pontudo, tipo aqueles mourão de cerca. Aí ele cata o pau e fala: meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, sai correndo e joga o toco pega no lado da onça pintada que machuca e sai. Ufa, salvou a vaca do pai. Aí vai lá, pega a vaca, faz curativo, dá um jeito, a vaca sobreviveu, graças a Deus, não é hoje que eu vou morrer. Ufa, acabou, volta para casa sem problema, pronto. Outro dia, um tempo depois, está lá o menininho tocando a violinha dele. Aí, o gado inquieto de novo, e pula de um lado, pula do outro, e dá um rodopio para trás. Aí fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Só falta ser outra onça, só falta ser a onça tentar terminar de jantar, né? Aí ele vai correndo, e quando ele vê o que está acontecendo, antes fosse uma onça. Do lado do ribeirinho, o que o menino vê? Uma sucuri de 5 metros, tentando estrangular o bezerrinho favorito do pai, o mais gordinho, o mais fofinho, o mais bonitinho. Ele olha aquilo e fala: acabou. Se eu voltar para casa, sem o bezerro favorito do meu pai, é melhor morrer junto. Se ele morrer, eu morro também. Não tem condição. O que eu faço? Meu Deus do céu, o que eu faço? Sai o menino da viola, pega uma pedra, vai para cima da sucuri, segura o pescoço da sucuri e fala: larga o bezerro do meu pai, senão eu morro também. A sucuri machucada solta o bezerrinho e volta para dentro do rio. Ufa! Salvou o bezerrinho do pai sai meio mancando assim, mas pelo menos sobreviveu. Fala a verdade, irmãos, isso é impressionante, não é? Nossa, o que é isso? Imagina um menino que cuida de ovelha, correndo atrás de um urso e correndo atrás de um leão. É o que está na palavra. Davi cuidava da ovelha, e aí apareceu um urso, e aí ele corria atrás do urso e falava: pelo amor de Deus, a ovelha do meu pai. E eu fui procurar, irmãos, no hebraico, essa palavra urso, e eu descobri que esse urso, ele é um urso que ele é pequenininho, de pé ele fica mais ou menos 1,40 m assim. Só que o bichinho é violento, sabe? Não é fácil assustar o bichinho. Agora o leão não, irmãos, o leão é um leão que é uma espécie de um leão asiático, que ele cresce com o tamanho de um cavalo, irmãos. Imagina um menino de 15 anos, correndo atrás de um cavalo de juba, predador, carnívoro, morrendo de fome, né? Porque assim, óbvio, né? Se ele está chegando para tentar salvar o leão da ovelha, e o leão vê, o que ele pensa? Oba, sobremesa, né, irmãos? Mas ainda assim ele conseguiu afastar o leão e afastar o urso,
Irmãos, isso choca você? Nossa! Imagina o menino lá no interior do Mato Grosso conseguir afastar uma onça pintada e uma sucuri. Você parou para pensar que Davi, ele havia sido ungido, irmãos. Ele tinha um propósito, irmãos. Como se ele fosse o rei do Brasil, o presidente do Brasil, o rei do Brasil, Deus me livre. O presidente do Brasil, viu, irmãos? Só para deixar claro, se não ficou claro, irmãos, essa história é uma paródia, tá, irmãos? Billy Graham, não sei se ele foi no interior do Mato Grosso ungir alguém para ser o presidente do Brasil, viu, irmãos? Se alguém vai lá e me pergunta assim, quem que era? Era o Lula, era o Bolsonaro? Não, irmãos, um eu acho que é de Recife e outro é de São Paulo, então não é nenhum nem outro, sabe? O Michel Temer. Não, irmãos, Michel Temer não é da década de 70, ele é da década mais ou menos de 20 ou 30, antes de Cristo. Irmãos, Davi, ele tinha muitas promessas, ele era ungido, ele tinha um chamado, ele vai ser o presidente, ele vai ser o rei de Israel, e ainda assim, você já parou para pensar o tanto de perrengue que esse cara passou na vida? Olha só, ele continuou sendo rejeitado pelos irmãos. Irmãos, se você lê a história de Davi, você vê que a relação com os irmãos era azeda, viu? Era difícil. Os irmãos de Davi era complicado com ele. E é bem provável que por ele ser adotado, os irmãos pensavam, bom, mais um para dividir a herança quando meu pai morrer. Faria sentido. Ele teve de lutar contra um leão e um urso para salvar o seu rebanho. Ele enfrentou um gigante, irmãos. Irmãos, há pessoas que dizem que Golias tinha mais ou menos 2,70 metros, um pouco mais, um pouco menos. Já pensou um homem desse tamanho, irmãos? É uns 5 a 10 centímetros mais baixo que o Talvani e o Kennedy, irmãos. Então, um bicho alto, né? É um cara muito alto, irmãos. Ele enfrentou um gigante. Ele tornou-se músico na capital e por 2 vezes Saul, o rei, ele tentou pegar uma lança e cravar Davi na parede. Ou profissão boa, né? Ele foi terrivelmente perseguido pelo rei e viveu fugindo muito tempo, irmãos. Entre Samuel 19 a Samuel capítulo 27, ele fica contando Davi fugindo. E vai para os filisteus, e vai para Gade, entra numa caverna, e faz uma coisa, e quase pega de um lado. Então assim, era o tempo todo fugindo. Que vida tensa. E também foi morar numa caverna, que talvez tenha sido um dos piores momentos da vida de Davi antes de se tornar rei, quando ele estava na caverna de Adulão, que ele escreveu salmos, que ele exprimia o quanto ele estava entristecido, amargurado, talvez até deprimido. Davi, irmãos, ele tinha promessas, mas ele passava por muito perrengue, muita dificuldade, muito sofrimento. Você tem promessa na sua vida? Tem? Claro, irmãos, de vez em quando a gente recebe uma oração aqui, e a gente recebe, alguém ora por nós e entrega uma palavra para nós, eu não sei vocês, mas eu acredito. Né? A última vez que eu vim aqui na frente receber oração, o pastor Hélio, que não está aqui, ele orou por mim, ele me entregou uma palavra, eu não sei nem se ele sabe o que ele falou, eu não sei nem se ele lembra o que ele falou, mas assim que acabou a oração, eu já fui, peguei meu celular, eu tenho uma conversa eu comigo mesmo, né? Aí eu vou lá e escrevi, porque o pastor Hélio orou, ele orou isso, eu vou tomar posse na minha vida. Você tem promessa na sua vida, irmãos? Se você disser que não, é que a sua Bíblia anda fechada tempo demais. Porque olha só o que o Senhor nos promete na sua palavra. E eu quero que você tome posse essa manhã, amém, irmãos? Presta atenção. Ele nos prometeu vestes de louvor, óleo de alegria, coroa em vez de cinzas, amém? Ele nos prometeu a sua paz, amém? Irmãos, vou falar uma coisa, o mundo ele copia muita coisa. Ele copia o prazer, o amor, a prosperidade, mas se tem algo que eu acredito que o mundo não consegue copiar é a paz de Cristo. Que excede mesmo todo entendimento, irmãos. A paz de Cristo, ele nos dá a capacidade de ter sobriedade, descanso e equilíbrio, mesmo no olho do furacão. É impressionante. O Senhor nos prometeu a sua provisão, amém? O Senhor nos prometeu o seu perdão. Irmãos, eu acredito que a maior parte das doenças psicossomáticas são devidas à falta de perdão. Irmãos, a falta de perdão adoece. E quando a gente sente, irmãos,
o perdão do Senhor nas nossas vidas, não há nada mais doce do que essa sensação. O Senhor nos prometeu cura da alma, amém? Você não precisa ficar trancafiado numa corrente no seu passado, aleluias. O Senhor nos prometeu a sua companhia. Jesus Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Você não está só, aleluia. E esse último aqui, irmãos, eu tomo posse. Eu vou ser franco com vocês que, na verdade, quando a gente pega para estudar mesmo esse versículo não é uma promessa de salvação da família, mas eu tomo posse na minha vida. O Senhor, nessa parte, fala a respeito da salvação da sua família. Você toma posse? Amém. Conhecerá Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso não é uma promessa não, irmão, mas eu tomo posse. Eu quero meus tios no céu, meus primos no céu, em nome de Jesus. Você tem promessa na sua vida, irmãos? Glória a Deus. Mas por que então a gente passa tanto perrengue? Mas por que então tantas vezes parece que o troço demora, e não vai, não concretiza e não sai do lugar? Por que Deus, vamos resumir da seguinte maneira, por que Deus permite o sofrimento? Essa é a pergunta. Por que Deus permite o sofrimento? Eu já vou adiantar, viu, irmãos? Biblicamente falando, lamento se você acredita nisso, não tem nada a ver com karma, tá bom? Não tem. Se você pegar biblicamente, esse negócio de karma não é bíblico. Porque, pensa comigo, irmãos, se nessa vida os seus sofrimentos são para pagar o que você fez na vida passada, o que fez Jesus Cristo para ser crucificado na cruz do Calvário daquele jeito? E outra coisa, se nós somos sempre errados, nosso pensamento é errado, nosso olhar é errado, nosso falar é errado, nosso coração é podre. A palavra de Deus diz que até os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Que coisa linda! E eu ter que voltar na outra encarnação para poder pagar os erros dessa, eu vou ter que encarnar de outra para pagar da outra. E depois, eu vou encarnar para sempre. E se você acha que há seres mais iluminados e evoluídos, eu desafio você a colocar assim, no Google: líderes religiosos, caso Epstein. Você vai ver o quanto tem pessoas ultra iluminadas que são muito mais podres do que a gente pensa. Não tem como esgotar, irmãos, esse assunto em 30 minutos na igreja, né, irmãos? Mas por que Deus permite o sofrimento? Eu preciso ser franco com você. Existem dois tipos de sofrimento, viu, irmãos? E o caso de Davi também é emblemático nesse aspecto. O primeiro é aquele que a gente passa porque a gente plantou. Davi estava lá no palácio, ele já era rei. Ele estava no palácio quando ele deveria estar em guerra. E aí o que ele vê? Ele vê uma mulher tomando banho. E ele fala: é hoje. Davi vai lá e adultera. A mulher engravida dele. Ele tenta matar o marido. Ele dá um jeito de conseguir matar o marido. Ele casa com a mulher. Mas Deus fala, envia um profeta para falar para ele: eu não gostei disso que você fez. Isso não estava certo. Você está errado. E olha, você pegou ela às escondidas, pois eu vou fazer as suas mulheres serem pegas na luz, na frente de todo mundo. E aquele que é o seu filho vai tentar tomar o trono seu. E foi talvez a pior crise do reino de Davi, quando Absalão, filho dele, tenta tomar o trono e consegue por um intervalo de tempo. Davi sofreu as consequências do seu próprio erro, do seu próprio pecado. Então, Senhor, Deus, parece que Deus manda as piores dificuldades para os seus maiores guerreiros. Eu acho que eu sou o Hulk. Não, irmãos, não é assim não. Muitas vezes a gente erra e a gente sofre por conta dos nossos erros. Mas também tem aquele, irmãos, que é tipo uma onça pintada pegando o gado do menino da viola. A sucuri de 5 metros. Mas não fiz nada para merecer isso. Mas por que Deus permite esse tipo de situação na vida daqueles que Ele entregou promessas? Eu vou apontar 3 razões, viu, irmãos?
Em primeiro lugar, irmãos, pensa no seguinte, já viu uma nota dessa? Eu nunca vi uma nota dessa pessoalmente, eu não queria ver também não, só queria ter. Irmãos, se você entrega uma nota de R$200 para um nenenzinho de 8 meses, por Eduardo, está lá no fundo, o que você acha que ele vai fazer, irmãos? Provavelmente jogar no chão ou pôr na boca, né, irmãos? Se você entrega para um menino ajuizado de 15 anos, o que ele vai fazer? Talvez ele vai sair com os amigos, vai tentar comprar algum jogo de PlayStation, né? Se for ajuizado, não joga no tigrinho. Agora, se você entregar R$200, uma nota dessa, num cara casado de 30 anos, o que ele vai fazer? Se for ajuizado, pagar imposto, né, irmãos? Mas por que a mesma nota, ela inspira ações tão diferentes em pessoas diferentes? Porque, irmãos, uma criança um neném de 8 meses, e até mesmo um adolescente de 15 anos, eles não têm maturidade suficiente para saber lidar com isso. O primeiro motivo pelo qual Deus permite o sofrimento na vida daqueles que têm promessas, é porque nós precisamos amadurecer na fé, sermos treinados, ensinados, a fim de que quando nós recebermos a bênção que Deus tem para as nossas vidas, nós tenhamos maturidade para aproveitá-la, irmãos. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, aquele versículo famoso. Quem aqui sabe? Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Já reparou que esse versículo não fala, para vos dar o fim que eu tiver a fim? Se eu tiver no humor, eu ajudo, se não, não. Não é assim que está no versículo, para vos dar o fim que você deseja, o fim que desejais. O primeiro motivo, irmãos, é porque Deus precisa lapidar a nossa vida, nosso caráter, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém, irmãos? Um segundo motivo, irmãos, é o seguinte. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão cegas, manipuladas por sofismas espertinhos, inteligentes. E essas pessoas, elas ficam com o coração muito endurecido. No que diz respeito, por exemplo, eu fiz Relações Internacionais numa Universidade Federal, cheio de ateus. E tinha muito ateu que era um ateu de coração aberto, mas tinha aquele ateu que também era uma pessoa que achava que era mais inteligente que todo mundo. Pessoas de coração de pedra, irmãos. E no tópico, no que diz respeito ao sofrimento, por exemplo, tem muita gente que falava do paradoxo de Epicuro. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar do paradoxo de Epicuro. Eu vou resumir da seguinte maneira. Se Deus existe, e Ele é todo-poderoso e 100% amor, Ele tem condições de eliminar do universo toda a maldade. Mas a maldade existe. Então, Deus ou não é todo-poderoso, ou Ele não é um Deus de amor. Logo, Deus não existe. Esse é o paradoxo de Epicuro, que ele acredita que a existência do sofrimento é prova lógica da inexistência de Deus. Acontece, irmãos, que esse paradoxo, ele deixa de enxergar ele é errado em milhões de níveis. Um deles é enxergar o que a gente acabou de falar, que Deus se utiliza do sofrimento para que nós sejamos lapidados a fim de viver aquilo que Ele tem para nossas vidas. Mas não é só isso, irmãos. Tem gente que fala assim, mas por quê? Porque Deus não desce do céu e Ele mata todo mundo que é ruim e deixa só aqueles que são bons. Irmãos, se Deus fizesse isso, só ia sobrar bicho e planta. Não ia ter mais ninguém aqui não, irmãos. Você está achando que isso é bom? Olha para dentro do seu coração. Invejoso, futriqueiro, intrigueiro. E eu vejo muito ateu, já vi ateu falando isso. Mas por que então Deus não desce do céu e elimina, Ele julga toda a maldade? Ele julga a maldade da terra. Eu tenho uma notícia se você pensa assim. Ele já fez isso. Jesus Cristo, Ele disse em João 16:33, no mundo sofrereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, muitas vezes o nosso testemunho
ele alcança mais longe até mesmo do que se a gente pegar a Bíblia e pregar para uma pessoa. Muitas vezes o nosso testemunho é aquela sementinha que precisava para quebrar um coração de pedra, irmãos. O nosso testemunho alcança vidas, irmãos. E Deus permite que nós passemos pelo que passemos, para que outros possam conhecê-lo, através de nossas vidas. Amém? Por fim, irmãos, o último motivo é o seguinte. Vamos lá. Eu até estava falando com minha esposa antes de vir para cá, agora eu vou ter que falar. Tem um livro que chama Quarta Dimensão, do Po Yang-cho. Po Yang-cho, ele era coreano. Ele morreu faz uns 3, 4 anos, não faz muito tempo não. Para você ter uma ideia de quem Po Yang-cho era, ele era o pastor da Assembleia de Deus em Yoido, na Coreia do Sul, que é somente a maior igreja do planeta, mais de 1 milhão de membros, para você ter uma ideia. E aí Po Yang-cho, ele escreveu esse livro, eu acho que foi na década de 80, pastor, que ele escreveu A Quarta Dimensão? Na década de 80, ele escreveu esse livro que foi uma grande revolução, né? E ele conta uma história, um testemunho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Durante a Guerra da Coreia, os comunistas, eles eram muito malvados com os cristãos. Eles perseguiam os cristãos, os ministros, os pastores, e eles sempre colocavam eles em algum tipo de situação para que ou eles negavam a fé, ou morriam ele e a família toda. E tem um testemunho de um dos pastores, foi ele, a esposa e 2 filhos, que foram jogados dentro de uma vala funda. E aí os soldados comunistas falaram o seguinte: olha, ou você nega a sua fé, ou você nega Jesus, ou nós vamos enterrar todo mundo aqui, você, sua esposa e seus filhos. E aí o Po Yang-cho, ele conta no livro, né, que ele olhou para os filhos e falou: não, eu nego Jesus, eu nego minha fé. Aí a esposa interrompeu ele e falou: cala a boca. Ela virou para os filhos e falou: filhos, essa noite nós vamos jantar com o Senhor dos Exércitos. Haja fé, né, irmãos? Daí, os soldados começaram a enterrar a família. E eles começaram a cantar um hino. Depois de um tempo, a vozinha do menino mais novo cedeu. Depois, a do irmãozinho mais velho. Depois a esposa. E depois, por fim, do marido. A família inteira foi soterrada. Ô, irmãos, assim, só um adendo, né? A gente mora dentro de uma bolha, né, irmãos? A gente não sabe o quanto os nossos irmãos cristãos sofrem no mundo, viu, irmãos? É triste ouvir uma história dessa, né? No entanto, todos os soldados envolvidos no soterramento dessa família se converteram. E entregaram a vida para Jesus. E foram canais de bênção na Coreia. Houve esse segundo testemunho. Eu já contei aqui uma vez, de um livro que chama O Homem do Céu, de um missionário chinês que fugiu, mais uma vez, da China comunista. E ele havia sido preso no sul da China, numa cidade lá, esqueci o nome, esqueci, irmãos, é muito difícil. Ele havia sido preso numa penitenciária de segurança máxima. Ninguém nunca fugia daquela penitenciária. E ele chegou a fazer um jejum lá. Se você tem, olha, eu realmente recomendo a leitura desse livro. Ele é meio pesado, mas eu realmente recomendo a leitura desse livro. E aí, irmãos, ele contou que um dia ele estava lá na cadeia dele, na cela dele. Aí o Espírito Santo falou no coração dele assim: sai, vai embora. Aí ele olhou para a cela e viu que a cela estava aberta. Aí ele pensou: o que essa cela está fazendo aberta? Aí ele saiu da cela e ele viu que parece que assim, no fim do corredor, a porta também estava aberta, esqueceram aberta. E ele foi caminhando e foi passando. Aí, na hora que ele saía do corredor, ele entrava num ambiente cheio de agentes penitenciários, sabe? E ele foi passando assim, lá, né? Como se ele estivesse caminhando pelo parque. E assim, ninguém nem olhava para ele, não olhava para a cara dele. Quando ele chegou no pátio, ele viu que um portão imenso, e aliás, no livro, irmãos, ele coloca a foto dessa penitenciária. O portão é colossal. E um portão imenso estava entreaberto, assim, como se alguém tivesse entrado para trazer suprimentos para dentro
da penitenciária. E aí, irmãos, ele viu que estava aberto, saiu, foi embora. Irmãos, esse foi o testemunho de fuga mais ridículo que eu já ouvi na vida. Só que o interessante desse livro é que não é só o irmão Jung, que é o que viveu isso, que conta. Um amigo dele e a esposa dele também vão contando. Então conta ele, depois conta a esposa, depois conta um amigo dele, porque eles vão contando o que estava acontecendo enquanto ele estava na cadeia. Muito interessante essa história, irmãos. Você vê que tanto uma família foi soterrada, irmãos, quanto havia um missionário sendo preso numa penitenciária de segurança máxima. Todos os dois estavam em situações de sofrimento, né, irmãos? Só que um foi liberto, o outro não. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele tem um propósito no nosso sofrimento que Ele ecoa pela eternidade. O propósito de Deus é um propósito eterno, irmãos. Eu não posso virar aqui para falar, você, irmãos, Deus vai resolver todos os seus problemas, todo o seu sofrimento vai acabar, porque existe um princípio bíblico que ele é inquestionável. Há pessoas que a fé honra, como é o caso desse que conseguiu fugir da prisão. Há pessoas que a fé honra, mas há pessoas que honram a fé, como aquela família que foi soterrada. O nosso sofrimento, irmãos, ele tem um propósito eterno, que a gente não tem a menor condição de saber como vai ser. Cabe a nós, irmãos, permanecermos firmes na rocha, que é Cristo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vou orar rapidinho. Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças e louvores por mais esse dia, Pai. E que o Senhor possa encontrar em nós, em nome de Jesus Cristo, pessoas que não desistem do propósito de Deus para as nossas vidas. Pessoas que não põem a mão no arado e olham para trás, Senhor Deus, mas que permanecem, e que o Senhor possa, Deus, usar as nossas vidas, a fim de que outras pessoas sejam alcançadas, e nós possamos, Senhor Deus, no resto da eternidade, te dar graças por termos sido obedientes e submissos à Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém.